Espero que todos estejamos bem descansados para começar esse dia, o primeiro dia completo da conferência. Agradecemos ao Senhor por ter nos trazido aqui. Pedimos que Ele esteja conosco a partir de agora, falando aos nossos corações. Gostaria de convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 5. 1 João 5, versículos de 11 a 12. Nós vamos ler 4 versículos. Primeiro aqui em 1 João e depois Romanos e Tessalonicenses. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 8,16, na mesma epístola de Romanos. Um pouquinho adiante. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por fim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Versículo que já temos lido bastante aqui. Fala do tema dessa conferência. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos aqui reunidos, nós, teus filhos, e aguardando o teu falar. Tu tens as palavras de vida eterna. Só tu as tens. Nós não as temos. Mas, por causa da tua misericórdia e graça, nós sabemos que podemos recebê-las da tua parte. E é isso que pedimos nesse momento, Senhor. Fala conosco. Unge tanto o instrumento da palavra como aqueles que devem recebê-la. Precisamos da tua unção, do teu falar vivo, Senhor. Queremos abrir os nossos corações a ti para receber o que é teu, para que tu possas plantar em nós a divina semente, para que essa palavra possa germinar, dar fruto, glorificar o teu nome. Senhor, fortalece-nos em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, para que possamos receber o teu falar, acolhê-lo no nosso coração, não deixar que essa palavra se perca, que ela passe adiante, Senhor. Não permitir que estejamos, Pai, endurecidos, distraídos, angustiados, de alguma forma, Senhor, impermeáveis ao operar dessa palavra. Fala conosco. Sabe, Senhor, que nós estamos aqui para te ouvir. Então, edifica as nossas vidas e a tua igreja no nome do nosso amado Senhor, ó Pai. Amém. O tema dessa conferência é rumo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Crescermos até a plena manifestação da vida do Filho de Deus em nós. O texto base de Tessalonicenses que temos lido nos fala dessas 3 partes do homem, né, que correspondem à criação de Deus, como o homem foi criado segundo o propósito original de Deus, né? Então, nós sabemos que quando olhamos esse versículo de Tessalonicenses, né,
A parte do corpo, né? Espírito, alma e corpo. A parte do corpo é a mais fácil de nós entendermos, né? Afinal de contas, nós temos um corpo físico, né? Pelo qual nós interagimos com o mundo exterior. As outras duas partes é que são imateriais. Ninguém enxerga a alma. A alma não tem uma forma, né, visível. E o espírito também não. A alma se refere à nossa personalidade. Nós já ouvimos isso ontem, né? O nosso irmão José Gustavo falou um pouco já sobre isso na sua introdução. Então, a alma se refere à nossa personalidade, à nossa pessoa, à nossa identidade como pessoas, né? Então, se não me engano, foi o René Descartes, filósofo francês, que disse: penso, logo existo, né? Então, pensar e se dar conta que a gente existe é a consciência de que nós somos uma alma vivente, né? Que nós temos uma personalidade, uma consciência individual. Já o espírito, ele se refere a algo mais interior, né? Aquela parte mais interna do ser humano, que é o lugar da habitação de Deus em nós, é onde ele habita, né? Então Deus projetou o homem dessa forma. Hoje nós vamos tratar da consciência da vida eterna que nós recebemos no novo nascimento. Na segunda e terceira partes, né, nós vamos tratar dos processos que essa vida eterna... Na verdade, é um processo só. Ele tem várias partes. Mas a vida eterna que nós recebemos, ela deve dar início, ela deve detonar um processo de caminhada nas nossas vidas, uma experiência com essa vida eterna. E, por fim, na última mensagem, nós vamos falar sobre o exercício da vida eterna. Ou seja, conhecer, ter consciência dessa vida, né? Entender esse processo que ela gera em nós. Vai nos levar a uma outra consciência, que é a necessidade de exercitar essa vida eterna, exercitar o nosso espírito. Nós vamos falar sobre isso, né, quando chegarmos na quarta mensagem. Já falamos que o Novo Testamento ele nos deixa expectativas muito grandes a respeito da nossa vida cristã, nossa vida individual, a manifestação dessa vida em nós. Essa vida deve se manifestar vitoriosa, triunfante. Claro que é o triunfo aos olhos de Deus. Muitas vezes nós esperamos um triunfo aos nossos próprios olhos. Temos uma visão, muitas vezes, mundana, egoísta, do que é a vitória da vida cristã. Então, isso, o Senhor tem que mudar isso. Mas o que importa é, o Senhor nos chamou para uma vida vencedora. E essa vida, ela deve ser o nosso anseio, a nossa busca diante do Senhor a cada dia, né? Nós não devemos, como cristãos, jamais aceitar uma vida medíocre, uma vida de meio termo, uma vida satisfeita com algumas coisas iniciais que o Senhor nos deu, mesmo que elas sejam gloriosas, né? O perdão dos nossos pecados é algo glorioso. Os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados jamais serão lançados sobre nós na presença de Deus. O inimigo nos acusa com pecados passados e presentes. Mas o Senhor Jesus, por meio do seu precioso sangue, ele cancelou o escrito de dívida. Não temos mais peso diante dele. Então, é glorioso ter os pecados perdoados. É glorioso saber que não entramos mais em juízo. Não precisamos temer a morte. Nós não vamos comparecer diante do grande trono branco para serem lidas as nossas iniquidades e lavrada a sentença da nossa condenação. Não, estamos livres. O Senhor nos prometeu isso. Temos a vida eterna, ou seja, não precisamos temer a morte, porque viveremos para sempre com Ele. Essa é a promessa do Senhor. Mas, dito tudo isso, isso é apenas o começo. É um começo glorioso, mas nós somos chamados para muito mais do que isso. E é nesse sentido
que nós queremos olhar esse assunto da consciência da vida eterna. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 11 a 14, Paulo fala aos romanos algo muito interessante. Vamos ler ali. Romanos 13, de 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos com as armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, suas cobiças. Aqui nós vemos Paulo escrevendo aos romanos, os mesmos romanos para os quais ele já tinha acabado de escrever Romanos de 1 a 8. O mesmo, aquela parte da epístola que fala sobre a maravilhosa obra de salvação, que inicia com a justificação, lá no capítulo 3, e vai progredindo pela santificação até a glorificação, até o completar do propósito de Deus, está ali no capítulo 8. Então, nós vemos ali um percurso maravilhoso. E aí no 12, ele nos exorta a apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No entanto, no capítulo 13, Paulo parece que volta atrás. Por quê? Porque ele percebe que na igreja de Roma haviam aqueles que estavam dormindo. Haviam aqueles que tinham recebido toda essa vida maravilhosa, toda essa graça, esse poder, essa potencialidade estava neles. No entanto, Paulo diz, é tempo de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se isso era verdadeiro para aqueles dias, quanto mais para nós. A nossa salvação final, a vinda do Senhor, a nossa glorificação, ela se aproxima cada vez mais. E por isso Paulo diz, é tempo de vos despertardes do sono. Ele exorta aos romanos que deixem as obras das trevas e se revistam das armas da luz. Ele diz para eles que andem dignamente, como em pleno dia, às claras, de forma transparente, sem nada oculto, sem nada escondido, sem uma vida dupla. Uma é a vida diante dos irmãos, outra é a vida em secreto. Não, Paulo diz não, em pleno dia, que tudo seja transparente, que tudo seja visível, que não haja nada escondido, porque havia alguns que estavam em orgias e bebedices, outros estavam em impudicícias e dissoluções, outros estavam em contendas e ciúmes. Então, irmãos, isso é uma exortação para nós, para os nossos dias, diante de tão grande salvação. Será que nós estamos dormindo? Será que nós estamos abrindo espaço para a carne? Ele diz, nada disponhais para a carne. E aqui existe algo muito real. Mesmo depois que consideramos Romanos de 1 a 8, nós vemos aqui, a carne ainda está ali. A carne ainda é um princípio operante na vida dos homens, na vida de cada um de nós. Por isso não podemos dispor nada para a carne, no tocante às suas cobiças. Concupiscência é uma palavra talvez complicada, né? Cobiça, desejo. A carne tem
cobiças e desejos, se dispormos alguma coisa para a carne, nós seremos derrubados. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos o caminho da vida eterna. Revestir-se continuamente do Senhor Jesus Cristo e nada dispor para a carne. Eu gostaria de meditar junto com os irmãos num trecho muito conhecido de João, capítulo 3. O diálogo do Senhor com Nicodemos. João 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui existem várias coisas importantes relacionadas com essa vida eterna, com a questão da consciência da vida eterna que nós devemos ter. Em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor fala sobre um novo nascimento. No original, não é nascer de novo, é nascer do alto, né? É um nascimento que ele vem de cima. Ele não é um nascimento como o nosso nascimento biológico. Esse novo nascimento, ele também é novo, porque ele é uma coisa nova na nossa experiência de vida, né? Mas o sentido aqui é que a origem dele é do alto. E o Senhor fala sobre isso, sobre nascer outra vez. Nicodemos talvez pensasse que aquilo que Jesus vinha trazendo, aquele ensino que Jesus trazia, os milagres que ele fazia, que atestavam a sua pessoa, aquilo representava então uma nova fase da vida de Israel. Agora Deus nos trouxe um profeta e nós vamos ingressar numa nova fase. Deus está se revelando de uma forma nova. Mas o Senhor vai mais adiante, ele diz: não é só isso. É necessário um novo nascimento, uma nova vida vai ser dada. E isso é um recomeço radical. Nascer do alto. Nicodemos entendeu bem isso. Tanto que ele jogou, a resposta que ele dá é um jogo, que na verdade ele está mostrando que ele quer esclarecimento. Ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos já tinha idade. Provavelmente sua mãe nem era viva. Ele provavelmente não tinha uma mãe biológica para poder voltar ao ventre e nascer. Mas ele está jogando com isso. Ele está dizendo assim: como é que eu recomeço? Como é que é essa história? Nascer de novo? O Senhor esclarece.
na segunda afirmação do versículo 5. É necessário nascer da água e do Espírito. A água fala do arrependimento. Todo mundo, naquele momento, sabia do ministério de João Batista. Todo mundo sabia que João Batista estava batizando com o batismo de arrependimento, por causa da vinda do reino dos céus. E o Senhor fala, é necessário arrepender-se e nascer do Espírito. É necessário encerrar a vida velha e começar uma vida nova, segundo o Espírito. Ele em seguida, o Senhor nos fala, o que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Às vezes, né, irmãos, parece que na Bíblia tem umas afirmações assim, que a gente fica pensando, por que o Senhor Jesus está dizendo essa coisa tão óbvia, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? O Senhor quer deixar muito claro um ponto aqui. Existem duas fontes de vida. Uma, nós herdamos segundo a carne. Uma, nós recebemos naturalmente. Nós não precisamos fazer nada para isso. Ela veio naturalmente. Essa fonte de vida se chama carne. É o que nós recebemos do nosso pai carnal Adão. Então todos nós recebemos. Isso é carne. Mas a vida que o Senhor veio nos dar, ela é radicalmente diferente dessa. Ela é Espírito. Essa diferença precisa ficar clara para nós. Porque o nosso problema, o problema de nós cristãos, nascidos de novo, é que nós não fazemos essa distinção. Nós confundimos as coisas e nós vivemos uma vida misturada. Ora, nós bebemos de uma fonte, a fonte da carne, a fonte do nosso interesse próprio, a fonte das nossas ideias, pensamentos e planos, a fonte da nossa vontade ou da nossa falta de vontade. E, em outros momentos, nós bebemos da fonte do Espírito. E essa separação aqui é o que o Senhor está enfatizando. Nascer do alto, nascer de novo, é nascer segundo o Espírito. E isso é algo muito diferente do andar na carne. Meus irmãos, nós vamos falar ainda mais sobre isso. Mas andar na carne, normalmente nós pensamos que é andar em pecados grosseiros, que é andar em coisas escandalosas. Também é isso. Mas nós vamos descobrir que a carne, ela pode ser, inclusive, muito religiosa, muito cristã. A carne pode simular todas as coisas que correspondem ao que aparenta ser a vida cristã. Então, irmãos, a carne ela pode ser muito elegante. Ela pode ser, ela se dispõe a ser domesticada, desde que ela não perca a sua posição no nosso viver. Então o Senhor está enfatizando aqui, carne e espírito. Por fim, o versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse versículo 8 é muito precioso, porque ele explica como é que nós vivemos como cristãos. O cristão, o homem espiritual, a mulher espiritual, ela vive conforme uma direção invisível. Uma direção que não está óbvia nas externalidades. E uma direção que muitas vezes não é compreendida pelos outros. Porque ela é interior. O vento sopra onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde vai.
Às vezes a gente está na rua e tem vento, né? Não sei se os irmãos já fizeram aquela experiência de molhar o dedo com saliva para tentar entender, né? De onde vem o vento, né? A gente tenta identificar. Mas o vento é misterioso porque às vezes ele muda de direção, né? De repente mudou, né? Não tem muita explicação. Mesmo aquelas pessoas que estudam, né, os meteorologistas, eles muitas vezes se atrapalham com essas questões. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Meus irmãos, nós somos assim. Se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós temos que identificar os movimentos do Espírito Santo. Se nós somos conduzidos pela nossa vida de alma, pela nossa vida natural, nós não entenderemos os movimentos do Espírito Santo. Por outro lado, nós já vimos ontem os versículos de 1 Coríntios capítulos 2 e 3. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então, o Senhor aqui está estabelecendo princípios de vida relacionados a essa vida eterna que Ele veio dar. Ele ainda nem havia feito a obra na cruz do Calvário. Ainda faltava algum tempo para isso acontecer. Mas Ele já está ensinando Nicodemos a respeito dos princípios dessa vida. Essa é a vida do novo nascimento. E quando nós tratamos disso, a questão da consciência da vida eterna se torna muito importante. O Senhor Jesus falou muitas vezes sobre a distinção de carne e espírito. Normalmente nós associamos isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi muito grandemente usado por Deus para expandir, aprofundar as verdades do Evangelho. Mas o fundamento, a base disso, foi o Senhor Jesus que deu. Ele está dizendo aqui, o que é nascido da carne é carne. Esse é um princípio de vida natural que tu recebeste, Nicodemos. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse será um novo princípio que será recebido quando eu der a minha vida na cruz do Calvário. O Senhor falou também, um pouco mais adiante, em João 6:63. Se os irmãos não quiserem abrir, não tem problema. Eu vou ler os versículos todos mesmo, né? João 6:63 diz assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então aqui o Senhor está dizendo novamente que o que dá vida, o que vivifica é o Espírito. A carne, aos olhos de Deus, aos olhos da vida espiritual, aos olhos das coisas eternas, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Nesse trecho aqui de João 3, o Senhor Jesus também toca na questão do reino. O reino de Deus. Primeiro ele diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois, no versículo 5, ele diz: quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, né, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, se nós não meditarmos com cuidado na palavra de Deus, nós vamos perder esses detalhes. Primeiro, o Senhor fala de nascer do alto, nascer de novo. Depois ele fala de nascer da água e do Espírito. A segunda menção já está explicando o que é a primeira. O que é nascer do alto? É nascer da água e do Espírito. A primeira menção fala em ver o reino de Deus. A segunda fala em entrar. Vocês percebem? Existe uma progressão aqui no ensino do Senhor. Nascer de novo e o reino de Deus são coisas diferentes. Aqui existe muita confusão. Muitos irmãos falam que
Nascer de novo é entrar no reino. Quando eu nasci de novo, quando eu fui regenerado, eu entrei no reino. Não. Entrou no contexto do reino. Mas ainda não entrou experimentalmente. Quem nasce de novo pode ver o reino. Antes de nascermos de novo, nós não enxergávamos o reino. Nós éramos cegos para o reino. Vocês entendem? Então, para nós, o que era o contexto de vida que nós estamos? O reino deste mundo. O reino deste mundo era tudo para nós. Agora, quando nascemos de novo, quando recebemos a vida eterna, nós ganhamos uma capacidade de visão espiritual, de percepção espiritual que nos permite ver que existe um outro reino. Existem dois reinos, o reino deste mundo e o reino de Deus. E agora, então, se nós exercitarmos essa faculdade de visão espiritual, nós poderemos, então, ver esse reino. E esse reino se torna algo concreto para nós. Mas se nós, mesmo que recebamos a vida eterna, mesmo que experimentemos o novo nascimento, a regeneração, se nós não usarmos essa faculdade de visão, nós não veremos o reino. E aí é que vem o cristianismo misturado. O cristianismo de quem nasceu de novo, de quem teve seus pecados perdoados, de quem tem o seu espírito vivificado, mas que não consegue enxergar as coisas espirituais. O reino de Deus, o reino dos céus, só se torna concreto se nós usarmos a nossa faculdade de visão espiritual. Se nós crescermos nessa vida do Espírito, então nós poderemos ver o reino. E aí, segundo o versículo 5, vendo o reino, nós poderemos entrar no reino. O Senhor Jesus falou que o reino de Deus, o reino dos céus é tomado por violência e os violentos se apoderam dele. Então, entrar no reino é uma questão de atitude. Ver o reino e entrar no reino. Crescer na percepção desse reino. Então, gostaria de deixar com muita ênfase a importância desse trecho aqui, de João 3, de 1 a 8. As verdades tremendas que estão aqui em relação à nossa vida espiritual, a vida eterna que nós recebemos. Por isso, sempre nós devemos nos perguntar, qual é o impacto que o receber a vida eterna teve na minha vida? Certamente muitos de nós, quando o Senhor nos encontrou, foram levados às lágrimas, tiveram uma experiência forte, e isso é muito bom. Outros tiveram uma experiência diferente, mas igual. O que importa, irmãos, é que impacto teve a chegada dessa vida nova nas nossas vidas. Muitos são os cristãos que eles desconhecem o que aconteceu no seu interior do novo nascimento. Eles até sabem a respeito da habitação interior do Espírito Santo, mas que efeito isso teve nas suas vidas? Muitos nem exploraram esse aspecto da vida cristã. Muitos desconhecem essa nova vida. Muitos vivem com a seguinte convicção: bom, eu recebi o Senhor, o Espírito Santo veio habitar em mim. O que vai acontecer agora? Eu vou viver. O Espírito Santo é aquele poder, ele vai influenciar a minha vida, ele vai mudar os meus hábitos, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E penso que o Espírito Santo é um poder, é uma vitamina espiritual que a gente tomou e que vai nos influenciar agora no sentido bom. Antes a gente fazia coisas ruins, agora. Meus irmãos, isso é uma concepção muito superficial da vida cristã. Porque quando nós nascemos de novo, uma outra vida que nós não tínhamos antes entrou em nós. Uma vida pessoal. Uma vida que tem uma personalidade própria.
Talvez os casados saibam um pouco o que é isso, pelo fato de que quando dois cristãos se casam, eles recebem uma interferência, uma nova vida veio interferir com a vida deles. Isso vai ser algo para o resto das suas vidas. Mas essa interferência no casamento ela é vista como uma coisa positiva, uma coisa de complementação que vai permitir aquela personalidade completa quando os dois fornecem um ao outro aquelas coisas que o outro não tem. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma personalidade que veio viver em nós. Dentro de você, meu irmão, minha irmã, habita uma pessoa viva, uma pessoa com ideias, com sentimentos, com uma vontade. Essa pessoa está dentro de você. Essa pessoa, ela deseja interagir com você. Não entenda mal ao Senhor Jesus. Ele não quer passar uma patrola na sua personalidade. Ele não quer destruir a sua individualidade. Não, ele tem um plano glorioso para interagir com você. Para começar a ter comunhão com você. E conduzir a cada um de nós numa experiência de vida que nós não temos como conceber. Algo glorioso. Esse é o plano dele. Ele veio viver em nós. O cristianismo não é receber uma doutrina, receber uma nova maneira, uma mera maneira de viver. Não é somente novos hábitos. Não, muito mais que isso. É uma pessoa. Ela está em nós. Ela está dentro de nós, no nosso espírito, viva. E ela deseja interagir conosco. Ela deseja atrair o nosso coração. Ela deseja se mostrar para nós, na sua glória. Ela deseja mostrar que ela tem um caminho para nós. Isso é o novo nascimento. No capítulo 14 de João, um pouquinho mais adiante de onde nós estávamos, versículos 16 e 17, nós temos outras palavras do Senhor Jesus sobre essa questão da vida eterna, da consciência da vida eterna. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Senhor aqui está falando para os seus discípulos a respeito do Espírito Santo que Ele enviaria em breve. Até então o Senhor não tinha falado sobre esse assunto. Mas nessa porção de João aqui, que vai do capítulo 13 até o capítulo 16, e inclusive o 17, porque na própria oração do Senhor Ele revela coisas para os discípulos. Mas aqui o Senhor traz verdades importantes em relação àquilo que viria logo depois da obra da cruz. E Ele fala do Consolador. Eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar outro Consolador. Eu já sou um Consolador. Mas virá outro, como eu, o Espírito Santo. O Espírito da verdade. E aqui ele diz, Ele habita convosco. Ou seja, Ele chama a atenção dos discípulos. O Espírito Santo já está aqui com vocês. Esteve todo o tempo que eu estive com vocês. Mas agora, Ele não estará apenas com vocês. Ele estará em vós. Interior. Ele vai habitar interiormente. Meus irmãos, se nós vemos a vida de Davi, por exemplo, se nós vemos os salmos de Davi, os eventos da vida de Davi, nós vamos ver um homem que na antiga aliança viveu uma experiência de proximidade com o Espírito Santo muito intensa. Ele chegou a dizer num dos seus salmos, não retires de mim o teu Espírito.
Mas ele não tinha habitação interior ainda. Mas, no entanto, nos termos da velha aliança, ele foi tão fundo com o Senhor que ele experimentou algo que é quase aquilo que nós podemos experimentar hoje. Uma proximidade com o Espírito de Deus. Uma consciência de que esse Espírito não pode ser entristecido, não pode ser apagado, de que as nossas atitudes, as nossas posições, elas podem impedir que esse Espírito atue em nós. Então, esse é Davi na velha aliança, quanto mais nós nos nossos dias. Mas aqui o Senhor diz então, ele habita convosco, mas em breve ele estará em vós. Vocês vão experimentar ele dentro de vocês. Logo em seguida, nesse mesmo capítulo, versículos 20 e 23. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A gente até tem um pouco de dificuldade de acompanhar aqui, né? Eu estou em meu Pai. O Senhor, Jesus, está no Pai. Ele e o Pai são um. Eles têm comunhão, ao ponto de que, embora sejam duas pessoas distintas, eles experimentam uma unidade perfeita, uma sintonia perfeita. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Meus irmãos, que glória é isso! O Senhor está dizendo que Ele é um com o Pai, e o Pai é um com Ele. E agora, Ele está dizendo que, por causa dessa obra do Espírito, nós estaremos nele, e Ele em nós. Isso é obra do Espírito Santo, essa unidade entre nós e o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Meus irmãos, o que pode ser maior do que isso? O que pode ser maior do que isso? Nós, criaturas de Deus, nós, limitados, pequenos, incapazes de compreender as coisas de Deus, nós, ainda por cima, pecadores, transgressores, desviados, mas nós somos alcançados pela sua graça, e por causa desse propósito maravilhoso que Ele tem conosco, Ele nos diz que a Trindade vai fazer morada em nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, vem morar em nós. Meu Pai o amará e viremos, no plural, para Ele e faremos nele morada. Eu espero que todos nós percebamos a implicação dessas verdades. Meus irmãos, nós estamos falando de coisas muito básicas, muito fundamentais, mas que precisam ser revisadas, aprofundadas, mantidas diante dos nossos olhos. Recebemos uma vida nova. Essa vida é distinta da vida que nós tínhamos antes. Meus irmãos, é uma grande perda quando o cristão, ele nasce de novo, mas ele segue pensando como ele pensava antes, sentindo como ele sentia antes, desejando, querendo como ele queria antes. É uma grande perda de que tenhamos recebido uma vida em nós e essa vida não cresceu, adquiriu primazia em nossas vidas. Por isso é importante essa nossa conscientização
da vida eterna que habita em nós. Estamos sufocando essa vida? Estamos guardando essa vida numa gaveta do nosso coração? Estamos talvez achando que essa vida é uma vida que só poderemos viver na eternidade mesmo, quando sairmos daqui. Não, meus irmãos. Como já falamos, a vida eterna já começou. A vida eterna já começou. Nós não precisamos guardar essa vida. Pelo contrário, devemos usar as nossas vidas aqui da forma mais intensa possível para conhecer essa vida. Eu seguidamente lembro de um versículo na Epístola aos Hebreus, que não está aqui no... É do capítulo 6. Hebreus 6, 5. O autor de Hebreus aqui, ele está falando sobre aqueles que se desviaram, que caíram. Mas não nos interessa isso, interessa dizer o seguinte, versículo 5 do capítulo 6. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O fato que eu quero salientar aqui é que é possível provar os poderes do mundo vindouro. Hoje, aqui, agora. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de milagres, de prodígios. A gente sempre vai para esse lado. Esses poderes do mundo vindouro se referem a essa vida eterna que está em nós. E essa vida, ela tem um potencial. Ela tem uma capacidade. Ela tem faculdades que nós precisamos conhecer. São os poderes do mundo vindouro. Quando Paulo diz que nós, ao sermos salvos, ao sermos redimidos, fomos assentados em lugares celestiais. O que isso quer dizer? Que nós já estamos lá. Mas nós conhecemos os lugares celestiais? Abacuque, no final do livro, ele fala aqui: o Senhor havia dado para ele pés de corça, para que ele andasse nos seus lugares altos. E assim deve ser conosco, irmãos. Essa vida eterna que nós temos, ela deve aflorar, ela deve transbordar, ela deve crescer. Precisamos ter consciência disso. Vamos ver como essa vida cresce e como exercitamos essa vida. Mas agora o importante é a consciência desta vida. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu estou citando alguns versículos, irmãos, que são evidências das Escrituras a respeito dessa vida eterna que nos foi dada. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Pedro aqui, já citamos João, citamos Paulo, estamos citando Pedro. Pedro está falando disso. Nós fomos feitos coparticipantes da natureza divina. Nós temos uma natureza humana, herdada biologicamente do nosso nascimento. Mas nós também temos uma natureza divina, da qual nos tornamos coparticipantes. Isso é glorioso. Pedro não está dizendo aqui que nós somos divinizados. Nada disso. Pedro não está dizendo que nós somos feitos deuses ou semideuses. Não.
Nós somos seres humanos e sempre seremos. No entanto, a natureza divina veio habitar em nós. Essa natureza divina não se funde com a nossa natureza humana. Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que ao recebermos a vida eterna, essa vida eterna é nossa. Agora eu vou usar essa vida eterna. Não. Nós somos participantes de uma natureza divina. O Senhor está em nós, mas Ele é uma personalidade independente da nossa. E por isso a nossa interação com Ele, como pessoa, é muito importante. Mas para que essa glória se torne algo real na nossa experiência, é preciso ter consciência de que isso aconteceu. 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui nós temos de novo João falando de coisas aparentemente muito básicas. Os escritos de João, eles são muito básicos. Ou seja, nós geralmente recomendamos para um novo convertido que ele leia o Evangelho de João, né? É muito bonito, tem muitas histórias pictóricas ali, muitas curas do Senhor Jesus. Mas, por outro lado, o Evangelho de João é um dos escritos mais profundos. As cartas de João também. Ou seja, existe um sentido mais imediato que está na superfície e que é muito bom, até mesmo para os mais novos. Mas existe um sentido mais profundo. E aqui nós sabemos que quem tem a vida eterna não é aquele que meramente confessou o Senhor. Não é aquele meramente que passou por um batismo nas águas. Isso é necessário. Mas em essência, quem nasceu de novo, do alto, é aquele que tem o Filho. Esse é o fato básico de uma pessoa que nasceu de novo. Ele tem o Filho. O Filho está nele. Esse Filho deve ser visível. Deve dar testemunho de si mesmo na vida dessa pessoa. Esse é o fato básico. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E antes, João nos diz que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida nos foi dada, irmãos. Nós já a recebemos. Mas onde essa vida está? Em nós? Ela habita em nós, sim. Mas essa vida está no Filho. Então nós temos vida, porque o Filho está em nós. Então, eu gostaria de deixar isso claro. A vida eterna é uma pessoa. É uma pessoa que foi recebida e ela habita em nós. A vida eterna não é um pedaço de Cristo que foi dado para cada um. Como se Cristo tivesse sido partido e distribuído aos pedacinhos e cada um de nós tem um pouquinho de Cristo. Não. Cristo por inteiro habita em nós. E a vida cristã é Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso não é anulação da nossa personalidade. Isso não é destruição da nossa alma. Isso é um interagir entre a minha personalidade e a do Senhor. Um curvar-se da minha personalidade diante da personalidade do Senhor. Um cooperar da minha personalidade com a personalidade do Senhor para que Ele se manifeste. O fator importante em relação a isso é que nós devemos permanecer nessa vida eterna que nos foi dada, que é o próprio Senhor. E aí nós voltamos de novo para o Evangelho de João, capítulo 15. João 15,
Trecho bem conhecido, né, irmãos? A videira verdadeira. Nós vamos ler de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nesse trecho aqui, de 8 versículos, o Senhor repete a expressão permanecer nele 6 vezes. E aqui fica afirmado um princípio muito importante. Nós recebemos essa vida eterna. Essa vida eterna habita em nós. Mas é necessário que nós permaneçamos nessa vida eterna que está em nós. Ou seja, irmãos, é necessário uma atitude da nossa parte, uma posição da nossa parte. Não basta que nós a tenhamos recebido, ela já está lá, e agora eu me sento tranquilamente e vou viver a minha vida da forma como eu quero, e essa vida vai se manifestar. Não. É necessário um permanecer. O ramo faz parte da videira. O ramo nasceu da videira. Mas agora é preciso permanecer. Como é que se permanece na videira? Pela poda, sendo limpo. Porque aquele ramo que é podado, então ele realmente vai dar fruto. No entanto, pode acontecer um problema. Alguns ramos podem não dar fruto. E aí o que acontece? Eles são cortados. E o versículo 6 é o mais assustador, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E aqui, muitas vezes, nós podemos pensar, né? Puxa vida, os crentes, será que eles podem perder a salvação? Tendo nascido da videira, podem ser cortados e lançados no fogo. Não, irmãos. Vamos com calma. Aqui nós temos um princípio. Como permanecer na videira. Esse ramo que não se deixa podar, o que vai acontecer com ele? Ele não vai poder dar fruto. Fruto para Deus. Ele vai ter impedida a sua frutificação. Se o Senhor não pôde podar aquele ramo, ele não vai frutificar do modo correspondente à vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios 3,15, nós vemos Paulo falando sobre o que vai acontecer com esse cristão. Paulo, lá em 1 Coríntios 3, ele está falando sobre o tribunal de Cristo. Sobre aquele momento em que os crentes chegarão à presença do Senhor e serão avaliados. As suas obras serão avaliadas. Esse julgamento do tribunal de Cristo não é um julgamento referente à vida eterna ou morte eterna. Não. Esse nós já passamos. Mas haverá sim, uma avaliação familiar dos filhos de Deus, todos juntos, diante do Senhor, em relação ao que nós fizemos ou não fizemos por meio do corpo. Nesse momento,
pode ser que as nossas obras se queimem. Se forem madeira, feno e palha. Ou elas permanecerão, se forem ouro, prata e pedras preciosas. Não podemos aprofundar isso agora, mas aquilo que foi feito em Cristo permanecerá. Aquilo que foi feito em dependência de Cristo permanecerá. Aquilo que frutificou da videira podada permanecerá. O resto será consumido pelo fogo. E o versículo 15 de 1 Coríntios 3 diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então haverá salvação, sim, para todos os que creem no nome do Senhor. Mas, irmãos, será que nós estamos satisfeitos com estar vivendo um cristianismo misturado? Um cristianismo, uma vida que não foi alvo das podas do Senhor, do purificar do Senhor? Quando nós lembramos que o Senhor vai vir e Ele vai inaugurar o seu reino milenar. Eu sei que isso é uma questão de interpretação. Então, se os irmãos creem dessa forma, amém. Se não creem, não tem problema. Isso é uma questão interpretativa. Mas nós cremos que o Senhor virá para reinar sobre este mundo por 1000 anos. E aqueles que não se sujeitaram à poda do Senhor, à disciplina do Senhor, aqueles que viveram de forma tranquila, sem preocupação se estão andando na carne ou no espírito, sem se preocupar em aprofundar o conhecimento da vida eterna que está neles, a expressão dessa vida eterna, que é a vida de Cristo neles. Meus irmãos, estes terão, durante esses 1000 anos, é o que o Senhor fala muitas vezes nas suas parábolas, eles terão que gastar esses 1000 anos para receber a disciplina do Senhor, o treinamento do Senhor. Isso não é juízo, isso é misericórdia. Porque o Senhor sabe que ao final dos 1000 anos eles terão que entrar no novo céu e na nova terra. E eles não poderão entrar sem terem sido formados à imagem e semelhança de Cristo. Então o Senhor vai deixá-los nesses 1000 anos sob a sua disciplina. Disciplina de misericórdia, de graça, para que ao final eles possam participar plenamente, junto com todos os outros. Mas, meus irmãos, que grande perda terá sido nós perdermos esses 1000 anos de reinarmos juntamente com Cristo. E por isso é que nós hoje somos exortados pelo Senhor a permanecer nele, a permitir que Ele faça a sua poda. E isso nos leva ao nosso último ponto de hoje, que é a questão do caminho da cruz. Nós somos chamados a caminhar esse caminho da cruz. Existe uma concepção muito errada no meio dos cristãos. Os cristãos dizem: a minha mulher é a minha cruz. Meu marido é a minha cruz. Meus filhos são a minha cruz. Outros dizem: meus pais são a minha cruz. Outros dizem: meu chefe é a minha cruz. Meu colega é a minha cruz. Meu salário é a minha cruz. Circunstâncias, doenças, aflições. Meus irmãos, isso não é a cruz. Isso não é a cruz. Às vezes, o Senhor até pode usar dessas circunstâncias em algumas situações, mas em si isso não é a cruz. A cruz é uma escolha. Meu irmão, minha irmã, se você não escolher a cruz, o Senhor não vai atirar a cruz em cima de você. Ele não vai te dizer assim: toma essa cruz aí, agarra que eu estou atirando. Não, o Senhor nunca faz isso. Nós precisamos escolher a cruz. Vejam Mateus 16, 24 e 25.
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Veja essa afirmação do Senhor. Se alguém quer. Se alguém quer. O Senhor está convidando. Se alguém quer, então tome a sua cruz. Se você não quer, o Senhor não vai impor a cruz sobre a sua vida. A cruz é essa poda. É o que nos permite permanecer nele. Ele nos chama a dizer para ele: Senhor, eu quero esse caminho. Mas nós tememos, né, irmãos? Nós temos medo. Nós temos medo, infelizmente. Nós temos medo. Mas o Senhor diz: tome, negue-se a si mesmo em primeiro lugar, tome a sua cruz e siga-me. Ele explica por quê. No versículo 25, quem quiser salvar a sua vida, e a vida aqui, a palavra vida, no versículo 25, é psique. É a vida da alma. É a vida dos nossos pensamentos, ideias, dos nossos sentimentos, emoções, a vida dos nossos desejos e vontades. Se nós amamos isso, nós não poderemos seguir o Senhor. É o que Ele está dizendo. Ele não está dizendo que nós vamos para o inferno, que nós vamos ser castigados. Ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo assim: se você quer vir após mim, então é necessário negar isso. Porque vocês não vão conseguir. Vai ser uma frustração. Não tem como caminhar com o Senhor se nós amamos a nós mesmos. Se nós amamos os nossos planos e ideias, nossos sentimentos, nossa vontade própria. Nós não vamos conseguir, irmãos. Vai ser uma frustração, o Senhor avisa. Vai ser uma decepção para ti. É como se nós tentássemos entrar no caminho estreito do Senhor, carregando as nossas bagagens e tralhas nas costas. Nós vamos chegar e vamos ver o caminho, vamos ver, não dá, não passa. O Senhor está dizendo: larga isso tudo, deixa isso fora, tu vais poder correr o caminho. É por amor que Ele nos diz isso. Então, o caminho da cruz, ele não é um caminho de autopenitência, um caminho de sofrimento infligido de forma gratuita. Meus irmãos, essa concepção, ela precisa ser mudada. A cruz, claro que envolve sofrimento, porque nós não gostamos daquilo que nos contraria. Nós não gostamos de negar a vida da nossa alma. Isso nos faz sofrer. Mas, uma vez que nós aprendemos essa lição, nós experimentamos o segundo lado da cruz, o lado da ressurreição. E nós vemos essa vida eterna que está em nós, e ela se levanta em ressurreição. Esse é o caminho da cruz. Se alguém quer, então, escolhamos o caminho da cruz. Um pouquinho antes disso, em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. O Senhor diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o caminho da cruz. Meus irmãos, quando nós tomamos o jugo do Senhor, o jugo aparentemente é uma coisa muito negativa, né? Você sabe o que é o jugo, né? Aquela peça de madeira que tem um eixo no meio e que tem dois animais, um de cada lado, né? Seja um boi, seja um jumento, seja um cavalo. Quando nós tomamos o jugo do Senhor, qual é a primeira coisa que nós descobrimos? Ele está
do nosso lado. Ele toma o jugo conosco. Ele nos conduz. Nós esperneamos, nós contestamos, nós reclamamos, murmuramos, mas aí nós olhamos para o lado e vemos que Ele segue firme conosco. Isso na vida prática é assim, né? Quando o agricultor tem que trocar o boi na junta, ele põe o boi novo junto com o boi velho. Botar 2 bois novos é impossível, porque eles corcoveiam e vão para tudo que é lado. Mas o boi novo puxa, o boi velho puxa o boi novo. E quando nós tomamos a nossa cruz, nós descobrimos: o Senhor está junto conosco. Não estamos sozinhos. Por isso que ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, muitas vezes nós andamos carregando o nosso jugo. O jugo deste mundo. Isso é pesado. Muitas vezes estamos carregando o nosso próprio fardo. E o nosso fardo é pesado. O Senhor nos chama a tomar o jugo dele. Nós estamos tentando viver a nossa vida própria, independente do Senhor, independente do Espírito, independente dessa vida eterna que está em nós. Nós estamos tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Senhor, eu quero ser um cristão, eu quero seguir-te, mas eu também quero fazer as minhas coisas. E quando nós fazemos isso, nós ficamos em contradição. Nós descobrimos que o nosso jugo é pesado. O nosso fardo também é pesado. Mas o Senhor tem o seu jugo para nós. E o Senhor tem o seu fardo. E quando nós andamos no jugo do Senhor e carregamos o fardo do Senhor, nós descobrimos que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E achamos descanso para as nossas almas. Quantos problemas psiquiátricos, quanta angústia, depressão, ansiedade hoje em dia, irmãos. Isso é um problema real, porque o inimigo de Deus hoje opera nessas coisas. Mas, irmãos, se nós tomarmos o jugo do Senhor, o fardo do Senhor, se nós desistirmos do nosso próprio jugo, do nosso próprio fardo, se nós deixarmos que Ele faça a sua poda para permanecer nele, acharemos descanso para as nossas almas. Então, irmãos, essa é a introdução do nosso tema. Consciência da vida eterna. Necessidade de que essa vida eterna cresça em nós. Necessidade de que nós tenhamos maior consciência dela. Há uma pessoa em nós. Uma pessoa vive em nós. O cristão tem dupla personalidade, você sabia disso? Porque tem uma personalidade dentro dele que é diferente da dele. E que às vezes leva ele a fazer coisas extraordinárias. Não são coisas de aparência, mas são coisas incomuns, inesperadas. Porque o vento sopra, e se ele é sensível a isso, ele abre as velas da sua vida para ser conduzido pelo vento. E o resultado é testemunho de Cristo. Manifestação de Cristo. Esse é o caminho para o qual nós somos chamados. É um caminho de delícias perpetuamente. Porque Ele está conosco. Então que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças. Porque Tu vieste habitar em nós. Senhor, que grande privilégio. Nós, meras criaturas, fomos feitos com este propósito tão glorioso, Senhor, de receber a Ti e ter a Ti habitando nos nossos corações. Senhor, nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos Te dar lugar. Queremos ouvir a Tua voz. Senhor, livra-nos de sermos temerosos daquilo que Tu queres fazer conosco. Teu propósito é glorioso e maravilhoso. Nós queremos, Senhor, Te conhecer mais
te dar lugar e permitir que tu te manifestes nas nossas vidas. Que em nós seja visto o perfume, o doce perfume de Cristo. Tua beleza, Senhor. Oh, nós te pedimos isso, Senhor. Sê conosco, continua conosco nessa manhã, neste dia, para que recebamos a direção tua para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém.